Do you know when they brought him to Australia? They brought him to Australia and he had a fractured orbital, and they brought him to the doctor. So he gets examined, and then the doctor calls the UFC, goes, "Where did you get this guy?" And they go, "He's a fucking specimen. I've been a doctor for 50 years. I've never seen someone like him." He said the tendons in his eyes are 3 times larger than a normal person's. He said the orbital fracture, it's already healing. Like, he's just a athletic freak, the rarest of the rare. It's incredible. I mean, what an extraordinary human being. Just so unusual. Existe um debate sobre quem foi o melhor lutador do UFC que nunca conseguiu ser campeão. E sem sombra de dúvidas, um dos mais fortes candidatos dessa lista é o cubano Yoel Romero. Mas esse não é o único debate que envolve o nome do Romero. Na verdade, o próprio Romero já é um grande motivo para debate, pois esse é um dos maiores mistérios de toda a história do UFC. Como pode o atleta mais velho da sua categoria conseguir competir de igual para igual com lutadores mais jovens, dar trabalho para campeões, incluindo Israel Adesanya e Robert Whittaker? E detalhe que ele começou no MMA aos 32 anos de idade, muito tarde, a maioria começa nos 20, 18, e ele chegou no UFC com 36 anos. O José Aldo se aposentou com 36. O homem parece um vampiro, com porte de super-herói. Como vocês viram na entrevista do Joe Rogan, nem um médico com 50 anos de experiência consegue explicar o que é que acontece nesse cidadão. Os relatos vindos dos seus adversários também assustam. Luke Rockhold, ex-campeão peso médio do Strikeforce e do UFC, que foi nocauteado pelo Romero em 2018, disse que nunca havia enfrentado um adversário assim, e que a sensação que ele teve ao acertar o cubano era de que ele estava lutando com alguém feito de ferro. Seu parceiro de treinos, Jorge Masvidal, também comentou que nunca treinou com alguém como Romero em seus 20 anos de carreira, e que a força dele, a consistência dele, era diferente de tudo que ele já havia visto. E o interessante é que em toda luta que ele entra, o Romero já está em grande desvantagem, porque ele sofreu uma grave lesão no pescoço que precisou de cirurgia e que deixou ele com uma baita sequela. Ele não consegue mexer o pescoço assim, ele não consegue virar o pescoço, ficar reto, fixo, tanto que você vê o vídeo dele correndo, é sempre com a cabeça fixa. E mesmo assim, ele consegue aguentar os melhores golpes dos seus melhores adversários, desde um brutamontes como Paulo Borrachinha até o ex-campeão dos médios Israel Adesanya. Mas de onde vem esse porte físico, esse atletismo? O que é Yoel Romero? Aí você pode vir com a resposta mais óbvia. Esteroides. Romero faz amor com suco. E isso nos leva a uma história bem interessante. Porque sim, Romero já foi pego no doping, mas ele foi inocentado. Aconteceu depois da luta dele contra o brasileiro Ronaldo Jacaré, onde ele foi pego no doping por Ubutamoren. E depois que ele foi pego no doping, a equipe do Romero soltou aquela desculpa clássica. Foi um suplemento contaminado. Basicamente, todo lutador que é pego no doping vem com essa desculpa. Não fui eu, foi um suplemento contaminado. E no fim das contas ele acaba sendo culpado. Mas por incrível que pareça, no caso do Romero, não só ele estava falando a verdade, como conseguiu provar a sua inocência. O suplemento dele estava realmente contaminado. Tanto que em outros exames coletados no dia da luta e depois da luta, vieram limpos, sem nenhum problema. Tanto que o resultado da luta não foi anulado, continua uma vitória contra o Jacaré. Romero inclusive depois processou a farmácia onde ele comprou esse suplemento e venceu. Recebeu uma indenização de 27 milhões de dólares. Ou seja, aparentemente não é o doping que explica essa coisa que é o Yoel Romero. Até porque ele seguiu com o mesmo porte físico e as mesmas atuações antes e depois da chegada da usada. Então qual o segredo? Por que ele é tão diferente? E eu acho que a explicação fica nas origens do Yoel Romero. Pra quem não sabe, Romero, antes de competir no MMA, foi talvez um dos melhores wrestlers que o mundo já viu. Um dos nomes mais renomados do esporte, o Cael Sanderson, perdeu 3 vezes por Romero. Ele também chegou a competir nas Olimpíadas de Sydney no ano 2000 e saiu com medalha de prata. Mas para ele chegar nesse alto nível do esporte, do wrestling, o Romero precisou passar por um dos processos esportivos mais brutais da humanidade. O polêmico Programa Esportivo de Cuba, que selecionava os atletas e colocava eles em vários ciclos de treinamento e competição desde a infância. E claro, existem lendas sobre possíveis tratamentos, possíveis experimentos, substâncias que estava usando nesses atletas desde criança, que auxiliaram no seu crescimento, mas isso são apenas lendas e rumores, não podemos confirmar nada. O que sabemos é que esse era um dos processos seletivos mais rígidos do mundo esportivo. Durante esses treinamentos e essas competições, o objetivo do atleta era um só: ser o melhor, porque nesse sistema os atletas estavam
estavam sempre sendo avaliados, nos treinamentos e nas competições. E havia um ranking que ditava não só o melhor atleta, mas também aquele que teria as melhores condições, o melhor tratamento. Ou seja, aquele cara que estava em primeiro lugar dormia num quarto melhor, tinha um tratamento melhor, tinha uma comida melhor, comia lagosta, coisas mais exóticas, da mesma forma que o segundo lugar tinha um tratamento melhor do que o terceiro, mas não tão bom quanto o primeiro, e assim por diante. Então todos queriam o melhor, todos queriam comer melhor, ter um quarto melhor e ser o melhor. E para chegar lá, eles até adotavam métodos mais sujos. Até porque, como todos viviam no mesmo conjunto habitacional, praticamente no mesmo teto, era comum os atletas machucarem, lesionarem, até tentarem matar os seus concorrentes enquanto eles dormiam. Tudo para subir de posição, tudo para levar a melhor. Os treinamentos eram todos em conjuntos, então se você tivesse uma lesão, todo mundo ia saber que você estava machucado. E durante a competição, com certeza iam explorar essa fraqueza. Era um sistema cruel, mas extremamente seletivo. Apenas o melhor, o mais forte, com mais garra, saía daquele programa. Por isso, não só o Romero, mas os atletas cubanos possuem uma presença tão forte, sempre se destacam em qualquer competição. É difícil você ver um atleta cubano ser mediano em algum esporte, pois são diamantes brutos, moldados na mais insana pressão possível. Sem falar, claro, da genética cubana. Vale até citar um caso parecido com o do Romero, só que no boxe. Eu tô falando do Luiz Ortiz, cubano que hoje tem 44 anos e ainda segue competindo em alto nível, e só foi derrotado por Deontay Wilder e Andy Ruiz, dois ex-campeões mundiais. Tá, mas então como é que essa máquina de combate nunca foi campeão do UFC? Bom, não foi por falta de oportunidade. O Romero já disputou o cinturão 4 vezes, e em uma delas, pelo cinturão interino, ele até venceu a luta contra o Luke Rockhold, mas como ele não havia batido o peso, ele não podia sair com o cinturão. Nas outras 3, o Romero foi vítima da sua maior fraqueza, o cardio. Romero é aquele lutador de um tiro só. Ele só tem um momento de explosão para usar na luta inteira. A diferença é que, diferente do Vitor Belfort, por exemplo, que usa essa explosão logo no início da luta, o Romero espera pacientemente para o momento certo que ele vai explodir. Durante o seu auge, onde ele venceu 8 lutas seguidas, sendo a maioria com apenas 3 rounds, esse estilo sempre funcionou, chegando a bater ex-campeões como Chris Weidman e Lyoto Machida. Mas em disputas de cinturão, ou seja, lutas de 5 rounds, as coisas não eram bem assim. Nas 2 lutas contra o Robert Whittaker, Romero ainda conseguiu utilizar sua bala na agulha, mas o australiano sobreviveu. E se o Romero usa essa bala, usa esse momento de explosão e não consegue nocautear, ele vira uma vítima da fadiga. Contra o Adesanya, o nigeriano simplesmente não deu brecha, não deu momento para o Romero explodir. Ele teve que fazer uma luta extremamente chata, burocrática, mas impediu que o Romero encontrasse um bom momento para atacar. Sendo assim, apesar de várias vitórias e várias oportunidades, o cubano nunca foi campeão do UFC. Mas sem dúvidas tinha qualidade para isso. Ainda assim, o Romero é uma verdadeira aberração. Hoje ele ainda segue competindo, tá próximo dos 50 anos e ainda dá trabalho no Bellator. E isso só deixa aquela dúvida na cabeça. Como seria se esse cara tivesse começado uns 5 anos mais jovem no MMA? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.